4. O homem. Entre o quase infinitamente grande das medidas verdadeiramente astronômicas do universo e o quase infinitamente pequeno do mundo microscópico, situa-se o homem, um ser inteligente, feito à imagem e conforme a semelhança do Criador. Se considerarmos o metro como unidade fundamental estes termos de comparação, registramos que o diâmetro do Sol é de 1,4x10 metros, enquanto o diâmetro de um núcleo atômico é de metros. Qual não é a nossa satisfação ao verificarmos que, afinal, o homem está bem proporcionado diante do mundo que o rodeia? Sim, enquanto nos sentimos uns pigmeus diante das distâncias abissais que nos separam dos limites observáveis do universo, qualquer coisa como metros pode-nos, em contrapartida, sentirmos-nos como gigantes perante as substâncias mais pequenas até agora conhecidas, da ordem de 10 metros. Assim, o homem constitui um autêntico referencial para os verdadeiros parâmetros S universais. O nosso corpo foi objeto de sérios cuidados por parte do Criador. A interdependência de todos os órgãos e o bom funcionamento do nosso organismo ultrapassam de longe qualquer máquina sofisticada da moderna engenharia. Ninguém terá dúvidas em afirmar que o nosso corpo é a máquina mais perfeita do mundo, o que evidencia a existência de um real engenheiro por detrás de todo este trabalho. Esta máquina é então revestida com 3 camadas de pele onde existem 5 milhões de pelos que aumentam substancialmente a nossa sensibilidade. 4 milhões de receptores situados também na pele permitem-nos sentir, distinguir o frio do calor e experimentar dor ou conforto. Em cada centímetro quadrado de pele existem mais de 100 glândulas sudoríparas que libertam água salgada para a refrigeração do corpo quando a temperatura se torna mais elevada. O homem, criatura inquieta, se entregou às conquistas. O homem toma contato com o mundo exterior através dos 5 maravilhosos sentidos. O olho humano é por si só uma máquina tão perfeita que até faz inveja aos cientistas especializados em computadores. A retina, com 100 milhões de cones, bastonetes e camadas de neurônios, realiza, pelo menos, 10 bilhões de cálculos por segundo. Esses bastonetes, que atuam na escuridão, servem também para ajudar o nosso cérebro a controlar a claridade durante o dia, segundo se concluiu recentemente. Robert Jastrow, diretor de um departamento da NASA, afirmou: o olho humano parece ter sido projetado. Nenhum projetista de telescópios teria feito melhor. O nosso cérebro foi já designado de tiro encantado porque consegue tecer os sinais elétricos dos milhões de cones e bastonetes dos nossos olhos, dando-nos um retrato colorido do nosso mundo. Porém, não são só os sinais vindos da visão, mas de todos os sentidos, que são processados no nosso cérebro. E em cada segundo chegam 100 milhões de bits de informação para processamento. Também o cientista Carl Sagan afirma que o cérebro poderia reter informações que preencheriam cerca de 20 milhões de volumes, tantos quantos existem nas maiores bibliotecas do mundo. Qualquer pessoa que mencione um computador como cérebro eletrônico jamais viu um cérebro, disse o editor científico Dr. Irving S. Bengelsdorf. Afinal, não é só o universo que continua misterioso, mas também o nosso cérebro é de uma profundidade inatingível. Pois o nosso corpo possui cerca de 206 ossos, mais de 100 articulações, 1,8 metros quadrados de pele, 650 músculos e 13 bilhões de células nervosas, sendo 10 bilhões situadas no cérebro. O corpo humano está preparado para se defender de toda a sorte de ataques externos, pois o ar que respiramos está saturado de potenciais assassinos, como bactérias e vírus de pequenas dimensões, que são invisíveis à vista desarmada. Para além da pele, que é uma boa protetora dos tecidos, as lágrimas protegem os olhos assim como a saliva protege a boca dos micróbios. Os ácidos do estômago, na digestão, matam os restantes invasores que porventura hajam escapado ao efeito da saliva. A ação dos leucócitos, glóbulos brancos, é maravilhosa na luta contra as infecções, no que se pode assemelhar a uma batalha campal miniaturizada. Matando o inimigo, absorvendo-o e digerindo-o,
Os 3 bilhões de leucócitos não desmobilizam os seus anticorpos mesmo depois de ganhar a batalha. Isto para impedir uma segunda investida de certas doenças como o sarampo e varíola. Aliás, é baseado neste processo que se utilizam as vacinas. Nosso corpo está realmente bastante protegido. Para além de todas estas defesas, do bom funcionamento dos diversos aparelhos e órgãos, corrente sanguínea e linfática, o corpo humano está dotado de inúmeros sistemas de comando e controle em feedback, retroação ou realimentação de todo o nosso organismo. Não é só sistema de refrigeração da pele face às variações de temperatura, como atrás se referiu, mas também um sem número de sistemas que atuam em conformidade com as diferentes variáveis exteriores. Por exemplo, a regulação da pressão arterial. Assim, quando esta aumenta devido a certos fatores, as células barorreceptoras enviam sinais ao longo dos nervos vago e glossofaríngeo para o centro vasomotor, diminuindo a sua atividade, resultando daí o aumento do diâmetro da arteríola, o que permite manter aproximadamente constante a pressão do sangue na aorta. A ação de comando e controle do nosso organismo face à interação das inúmeras variáveis que nos afetam é algo de transcendente que suplanta os modernos projetos da sofisticada teoria de sistemas. Outro exemplo é a atuação da tiroxina, produzida pela glândula tireoide nos tecidos do corpo humano, estimulando geralmente o metabolismo, que causa o aumento de consumo do oxigênio e consequente aumento de temperatura, o que nos dá uma ideia de que algo não está a processar-se normalmente. A regulação do cortisol também é digna de registro. A glândula endócrina, conhecida como córtex suprarrenal, segrega o cortisol, que desempenha um papel importante na regulação do metabolismo, reações intracelulares dos carboidratos, proteínas e gorduras, particularmente nos momentos de esforço físico e mental. Como o excesso de cortisol no fluxo sanguíneo conduz a um elevado nível de açúcar no sangue, glicose, e a diabetes, a produção de cortisol é controlada pelo hormônio adrenocorticotrófico da glândula pituitária. Naturalmente que em todos estes engenhosos sistemas de comando e controle por feedback, os circuitos nervosos, equivalentes aos condutores elétricos no comando das máquinas, tem uma importância vital no envio de influxos. O que é ainda mais impressionante é o fato de alguns sistemas atuarem, não em feedback, mas sim em feed-forward, isto é, antes das anormalidades causarem perturbações nos respectivos órgãos, pondo em risco a vida do ser humano. Analisando o funcionamento do nosso corpo, verificamos que só um engenheiro só que se utilizam as vacinas. O nosso corpo está realmente bastante protegido. Para além de todas estas defesas, do bom funcionamento dos diversos aparelhos e órgãos, corrente sanguínea e linfática, o corpo humano está dotado de inúmeros sistemas de comando e controle em feedback, retroação ou realimentação de todo o nosso organismo. Não é só sistema de refrigeração da pele face às variações de temperatura, como atrás se referiu, mas também um sem número de sistemas que atuam em conformidade com as diferentes variáveis exteriores. Por exemplo, a regulação da pressão arterial. Assim, quando esta aumenta devido a certos fatores, as células barorreceptoras enviam sinais ao longo dos nervos vago e glossofaríngeo para o centro vasomotor, diminuindo a sua atividade, resultando daí o aumento do diâmetro da arteríola, o que permite manter aproximadamente constante a pressão do sangue na aorta. A ação de comando e controle do nosso organismo face à interação das inúmeras variáveis que nos afetam é algo de transcendente que suplanta os modernos projetos da sofisticada teoria de sistemas. Outro exemplo é a atuação da tiroxina, produzida pela glândula tireoide nos tecidos do corpo humano, estimulando geralmente o metabolismo, que causa o aumento de consumo do oxigênio e consequente aumento de temperatura, o que nos dá uma ideia de que algo não está a processar-se normalmente. A regulação do cortisol também é digna de registro. A glândula endócrina, conhecida como córtex suprarrenal, segrega o cortisol, que desempenha um papel importante na regulação do metabolismo, reações intracelulares dos carboidratos, proteínas e gorduras, particularmente nos momentos de esforço físico e mental. Como o excesso de cortisol no fluxo sanguíneo conduz a um elevado nível de açúcar no sangue, glicose,
e a diabetes. A produção de cortisol é controlada pelo hormônio adrenocorticotrófico da glândula pituitária. Naturalmente que em todos estes engenhosos sistemas de comando e controle por feedback os circuitos nervosos, equivalentes aos condutores elétricos no comando das máquinas, têm uma importância vital no envio de influxos. O que é ainda mais impressionante é o fato de alguns sistemas atuarem, não em feedback, mas sim em feed-forward, isto é, antes das anormalidades causarem perturbações nos respectivos órgãos, pondo em risco a vida do ser humano. Analisando o funcionamento do nosso corpo, verificamos que só um engenheiro todo-poderoso poderia ter projetado uma máquina tão perfeita. Naturalmente que os múltiplos sistemas do nosso organismo terão de dar respostas satisfatórias às inúmeras variáveis exteriores para que possamos sobreviver. Climas, vírus, bactérias e situações difíceis afetam o ser humano, mas este tem prevalecido. Infelizmente, alguns cientistas, que têm verificado todas estas particularidades, procedem de acordo com a afirmação de Paulo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. RM 1.21,22. Apesar de toda a capacidade de resposta com que Deus dotou o ser humano, a verdade é que por vezes os sistemas falham, os órgãos enfraquecem, ou outros fatores atuam de tal modo que adoecemos e morremos. E assim esta máquina humana, com elevado nível de perfeição, acaba, mais tarde ou mais cedo, por tombar a sepultura, como Deus disse a Adão. Até que te tornes em terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3.19. E todos os anos perecem 50 milhões de pessoas, o que dá uma média de 137 mil por dia e 95 por minuto. Felizmente que, para todos os mortais, Jesus realizou uma obra expiatória para que possamos ser salvos da morte espiritual e do inferno, a ponto de Paulo perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15.